ver o que Deus está falando com você. Aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, ele tem 20 versículos. Paulo, ele fala aqui para os Tessalonicenses como é que ele exercia o ministério dele para com aquele povo. Então, versículo 1 e 2, ele diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada, que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então, o que quer dizer isso aqui? Por que Paulo estava falando isso ali com os Tessalonicenses? É a maneira fervorosa como os Tessalonicenses receberam o Evangelho, queridos. E o cuidado que tiveram em obedecer aos preceitos sagrados. Trouxeram uma grande satisfação a Paulo e aos seus companheiros. Como é que você tem recebido o Evangelho? Como é que você recebeu o Evangelho na sua vida? Quando você ouviu, quando Deus usou um homem, uma mulher, um jovem, um pastor, uma pastora, uma igreja, para trazer o Evangelho até você. Os Tessalonicenses, eles receberam com alegria. Paulo, ele menciona aqui que ele havia tido certas dificuldades ali em Filipos, mas aqui ele estava alegre porque o povo de Tessalônica estava recebendo a palavra, amados. Então, certo, amados? Então, Paulo e seus companheiros ficaram alegres. Afinal, eles puderam constatar que o tempo que passaram entre os cristãos de Tessalônica não havia sido perdido, olha só. Não havia sido. Eu faço aqui essas lives. Muitas vezes eu oro, Senhor, que eu não esteja perdendo tempo. É verdade. Que eu não esteja perdendo tempo. Mas que essa palavra venha servir para alguma coisa. Que ela venha servir para orientar. Que ela venha servir para abençoar a vida daquele que a ouvir. Lógico que nem todos vão ouvir. Às vezes, se eu estivesse aqui contando umas piadas, era mais fácil. Né? A palavra de Deus, você sabe como é que é. Às vezes, mesmo no seu meio aí que você vive, na sua família, enfim, no meio social que você vive, você sabe que às vezes você contar uma piadinha ou falar do futebol, alguma coisa, é mais fácil as pessoas ouvirem. É a mesma coisa a gente que é pregador do Evangelho. Então, você está entendendo, queridos? Então, veja bem, Paulo relatou que as lutas enfrentadas por eles em Filipos lhes deram mais ânimo e intrepidez para anunciar o Evangelho. Ou seja, eles tiveram lutas lá em Filipos. Mas ao invés de ele ficar desanimado, ele foi animado. Que as suas lutas possam despertar em você o desejo de ser mais fiel a Deus. Olha, aqui no capítulo 2 mesmo, no versículo 18, Paulo fala assim, ó, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Paulo, ele fala aqui que ele queria ter ido lá. Ele escreveu uma carta para os cristãos de Tessalônica. E Paulo fala assim, eu queria ir estar aí com vocês. Mas olha o que ele diz, Satanás me impediu. Quantas vezes tem coisas que você quer fazer para o Senhor e Satanás se impede? Se você parar para pensar, quantas coisas que às vezes você foi impedido de fazer.
E você sabia que muitas vezes foi Satanás que te impediu? É. Às vezes a pessoa quer ser um dizimista, Satanás trabalha para impedir. Às vezes a pessoa quer dar uma oferta boa, generosa, Satanás trabalha para impedir. Às vezes a pessoa quer ir para a igreja, Satanás trabalha para impedir. Às vezes a pessoa quer fazer a leitura da Bíblia, Satanás trabalha para impedir. Quantas coisas que às vezes você já deixou de fazer para o Senhor, porque Satanás trabalhou, ele mobilizou para impedir. Você vê que Paulo era um homem, né? Poxa, um espetáculo de homem de Deus. Mas olha o que ele confessa. Eu queria estar com você, Satanás impediu. Certo, querido? Então, irmãos, aqui também nessa carta, você pode ler do versículo 13 a 16, ó, a palavra da pregação de Deus. Houvesse tanta resistência por parte de alguns judeus religiosos que procuravam desacreditar as pessoas quanto aos ensinos de Paulo. Aqui, aí no versículo 13 a 16, depois você lê, você vai ver que mesmo ali para os Tessalonicenses, ele fala que pessoas religiosas estavam atrapalhando ele. Olha, gente, pensa bem. Às vezes você tem que ter cuidado até com pessoas religiosas, até com pessoas que falam que são cristãs, que são crentes. Paulo estava tendo dificuldade no meio do próprio povo, religiosos ligados ao judaísmo. Então você tem que ter cuidado. Satanás havia impedido ele de estar com aquele povo. E pessoas religiosas procuravam atrapalhar o trabalho dele. Então, o que Deus está falando com você hoje? Nesses últimos tempos aí, esteja de olho aberto, de ouvido aberto. Satanás tanto pode trabalhar para impedir você de servir a Deus, mas Satanás usa também pessoas religiosas. Às vezes Satanás usa gente da própria denominação que você faz parte, para vir, ó, e ficar no seu ouvido falando coisas que vai desanimar você, que vai fazer você desistir. Às vezes tem gente que desiste de ser dizimista por causa de falácias de gente, às vezes da própria congregação. Às vezes tem gente que para de orar, às vezes tem gente que para de ler a Bíblia, às vezes tem gente que para de fazer um monte de coisa. Então, queridos, é sério. Terminando aqui, ó, eu quero terminar dizendo, glória a Deus. Paulo, aquelas lutas levou ele a ter ânimo para anunciar aos Tessalonicenses, porque ao ver aquele povo se voltar para Deus, aquilo se tornou uma glória, uma alegria para Paulo. Atos 16, 20 mostra isso. Ó. Eu quero terminar dizendo para você que não há nada mais prazeroso para o servo do Senhor Jesus que ver o fruto do seu trabalho. Isto é, depois de passar um determinado tempo em um lugar, o que o servo mais deseja é ter a certeza de que deixou ali um povo salvo e abençoado e que tudo o que fez não foi em vão. Então, eu quero encerrar essa live dizendo para você que não seja em vão esse momento que nós temos passado junto. Que não seja em vão essas lives. Que não seja em vão na sua vida, no meu ministério, esses momentos que nós temos tido. Amém? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu oro para que não seja em vão esse momento. Que eu não esteja aqui à toa, como se diz. Que não seja em vão. Estas manhãs, que há quase 3 anos, de madrugada pela manhã, eu tenho tido com teus filhos. Alguns têm nos acompanhado ao vivo
e outros têm visto ou pela página do Face ou pelo canal no YouTube. Que não sejam em vão essas palavras, que não sejam em vão essas mensagens, que o Senhor tenha falado com aqueles que têm acessado este canal, ou esta página do Face. Que não sejam em vão essas meditações, que o teu Espírito use esta palavra para trazer graça, paz, consolo, conforto, edificação, bênção para a vida daquele que é ouvir. Cura emocional, cura interior, cura do corpo, saúde para o corpo, saúde para a alma, libertação, unção, prosperidade, prosperidade espiritual, emocional, prosperidade também material, cura em nome de Jesus. Amém? Pode beber a água. Deus abençoe você poderosamente, compartilhe essa palavra. Quando você puder, vá lá no canal Lelis, reveja alguma palavra, deixa sempre o seu like, seu joinha, compartilhe essas palavras em nome de Jesus. E eu creio que não está sendo em vão. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!